Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, nossa live do nosso sistema de treinamento BLC University, nossa Universidade do Sucesso, né? Então, nós vamos falar hoje sobre negócios, sobre finanças descentralizadas, sobre uma startup que te dá a oportunidade de você fazer dinheiro e também de você investir, você acumular ativos e fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Obrigada, Liz. Está fechando o chat ali no finalzinho. A Liz vai abrir o chat para perguntas para aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez, tá? Então, começando aqui, nós vamos falar sobre uma startup, como eu disse, uma grande holding, que é um grupo de várias empresas ao redor do mundo. E o meu nome é Jaqueline, falo com vocês aqui de São José dos Campos, São Paulo. Estou aí pedindo licença agora, entrando dentro do seu lar ou do seu escritório, não sei a partir de onde você está. Mas o importante é que você está aqui, certamente, uma pessoa te convidou para você participar dessa live hoje, para você saber mais informações sobre essa grande oportunidade de você estar dando uma guinada aí na sua vida financeira. E eu sou profissional na área de marketing há cerca de 20 anos e trabalho com investimentos. Já trabalhei, inclusive, há um tempo atrás, trabalhei no Banco do Brasil, então eu tenho aí um pouquinho de conhecimento bancário da era tradicional, né, que todo mundo conhece. E nós vamos estar falando sobre a revolução das finanças, que é o que está acontecendo já no mundo dos negócios e das finanças. E para isso, para estar detalhando essas informações para vocês, eu vou compartilhar a minha tela. Então, nós vamos falar sobre finanças descentralizadas, a era digital, né? Você está aqui, nós estamos nos vendo, falando de cidades diferentes, estados diferentes, então você já está conectado, você sabe que a era é outra, é a era dos negócios digitais. Quem ainda não está fazendo negócios pela internet, está buscando fazer negócios pela internet, porque não é mais uma tendência, é uma realidade. Tem muita gente enriquecendo, tem muita gente fazendo dinheiro com negócios pela internet. E nós vamos falar sobre finanças descentralizadas. Eu estava pedindo ajuda para IA, né? Vocês viram que eu comecei o vídeo com um tema falando sobre IA, né? Sobre inteligência artificial. E eu perguntei para a IA como é que eu poderia explicar para uma criança o que é finança descentralizada, para explicar de uma maneira bem simples. Então, ela falou para mim assim, que imagine que existe uma maneira de você transacionar o seu dinheiro. Claro que ela não falou transacionar para uma criança, né? Ela falou para explicar assim, de você fazer um troca-troca de moedas, de dinheiro, e sem ela usou o termo adulto, né? Sem um adulto, ou seja, sem uma instituição bancária para intermediar isso, para estar no meio disso. Você pode fazer essa troca-troca e utilizando uma tecnologia, que é a tecnologia que chama blockchain. Então, dessa forma bem simples, que ela me instruiu a explicar para uma criança o que é finança descentralizada. Mas eu estou falando com adultos, então basicamente, são serviços financeiros que opera sem precisar de um centralizador ali, que é um banco, para você ter que dar satisfação para ele, para onde vai o seu dinheiro, o porquê o seu dinheiro vai sair da sua conta, esse tipo de coisa, só que é de uma maneira segura, muito segura, porque tem essa tecnologia blockchain, porque é verificação em blocos, vários blocos, então várias pessoas fazem essa verificação e por isso é muito seguro. E é um sistema que você tem uma taxa baixinha que você paga, e pode fazer no mundo inteiro essa transferência de moedas. E essa transferência, você, além de ser rápido e ter segurança e ter uma taxa baixinha, é com transparência. E até falando nesse tema de segurança, eu quero aproveitar aqui rapidinho e falar que saber mais sobre as finanças descentralizadas vai fazer
você se conscientizar, você abrir os seus olhos, que além de ser a nova maneira de você estar usando o seu dinheiro, fazendo trocas, e enfim, e tudo mais, a segurança que isso traz, os bancos hoje estão cada vez mais atentos para estar fazendo parte dessas finanças descentralizadas, tanto que o Brasil tem aí a Drex, né, que já faz parte desse mundo digital, depois você procura mais saber o que que é, né, uma moeda digital que é o Drex, e quase ninguém anda com um dinheiro em espécie mais na mão, né? Hoje você vai fazer, gente, até mendigo tá com Pix hoje para pedir dinheiro. Então, já tá fazendo parte do nosso dia a dia o mundo digital. E eu quero dizer para você que o DeFi é com mais segurança, com transparência e de uma forma que vai, com o tempo, mudar completamente a forma de a gente estar fazendo negócios. Já está mudando. E o que que é a Gigiós? A Gigiós é uma das várias empresas da nossa startup, da nossa holding, do nosso grupo de empresas. Ela é uma plataforma online que oferece para você um ecossistema financeiro completo, descentralizado e sob a administração de uma DAO. Uma DAO é um sistema diferente de gerenciar uma empresa, não tem um centralizador ali, que um CEO que manda na empresa. Não, as decisões são tomadas por pessoas que fazem parte dessa DAO, que tem uma moeda de governança, e as pessoas que têm essa DAO têm direito a voto. E é baseado na tecnologia blockchain. A tecnologia blockchain é a tecnologia que o Bitcoin, né, foi criado com essa tecnologia blockchain, e aí surgiram várias outras oportunidades usando essa tecnologia, que é muitíssimo segura, transparente e rápida. Então, aqui nós temos a linha do tempo da nossa holding, que começou em 2010. Ela já começou com uma tecnologia de ponta, já começou inovadora, porque ela começou com uma loja online de comercialização de barras de ouro físico, ouro de investimento, 24 quilates, que é o ouro de investimento, como esse daqui que eu estou mostrando para vocês aqui na tela de 1 a 100 gramas no varejo. Então, ela foi, além de inovadora, ela foi, assim, uma pioneira nesse ramo de estar fazendo esse negócio no varejo. E ali, continuando a linha do tempo, a emissão de títulos. Então, você que já pensa em investir, você já tem aí duas oportunidades, que uma é o ouro, né? Que agora até na crise que está acontecendo aí, as coisas, instabilidades no mundo, o ouro subiu para caramba, porque os investidores correm para esse investimento seguro quando está acontecendo instabilidades, né, na parte geopolítica, né? Aí o Trump e tudo mais. E a emissão dos primeiros ECNs, né, os títulos que agora, nesse momento, está em fase de conversão para ações. Para você que está chegando agora, infelizmente, já passou essa oportunidade. Teve a primeira emissão e depois teve a segunda emissão e encerraram as emissões. Agora você vai poder ter a oportunidade de comprar ações para aproveitar uma outra fase dessa oportunidade quando for para a bolsa. E nessa época aqui, ela administrava mais de 1 bilhão de ativos, né, dos investidores que compraram as ECNs, né, títulos que estão sendo convertidos em ações. E hoje, esse 1 bilhão de euros se transformou em mais de 60 bilhões de dólares. Então, assim, houve um crescimento monstruoso da nossa holding, do nosso grupo, da nossa empresa, a holding, né, que é um grupo de empresas. E em 2021, ela cresceu mais ainda porque ela se engajou no que está acontecendo no mundo globalizado de investimento. Ela lançou o protocolo Gold Convergence DeFi, né, que é o que eu estava explicando para vocês agora há pouco, onde
ela iniciou aí no mundo das finanças descentralizadas, os ativos digitais, né? Então, aqui começou, onde ela lançou a sua moeda, que é a Gema, é a sua moeda super poderosa, que é a Gicocoin, que ela tem uma, um porquê existir, ela tem um protocolo, ela tem usabilidade, cada vez mais usabilidade, e além disso, ela tem uma escassez. Ela tem um limite de moedas, não é muita e ilimitada, não. Ela tem uma escassez, então por isso ela tem um alto valor. E cada vez mais ela aumenta o seu valor porque o nosso ecossistema, a nossa empresa cresce cada vez mais. E ela está em fase, né, ainda interna, né, entre nossa blockchain privada, tá também na nossa blockchain pública. E depois, logo mais, a próxima fase, ela vai para as exchanges como o Binance, por exemplo. E em 2024 foi anunciado o Global Metaverso, né, o nosso metaverso, a nossa blockchain pública, que é uma blockchain aberta, né, a Netsbo, e a conversão de ECNs em ações, que estava programado para começar no final de 2025, e a nossa empresa antecipou e já estamos na fase da conversão de ECNs para ações, para depois ir para a Bolsa de Valores como IPO. Aqui nós temos duas figuras representativas, que é o nosso Dmitry Askionov, nosso presidente. Amanhã, inclusive, nós temos aí mais uma live com ele, um cara super culto e que sabe o norte da nossa empresa, para onde ela está indo. Ele tem um planejamento incrível, né, para tudo que está acontecendo na nossa empresa, tudo que planejou vem acontecendo, vem crescendo, e nós juntos, né, na nossa comunidade e na nossa DAO, a gente vem fazendo crescer cada vez mais esse grupo de empresas. Então, nós temos uma live com ele amanhã, uma grande conferência com ele amanhã, muito importante, que vai estar falando sobre o jogo, o nosso jogo que nós estamos aí em fase demo e que logo mais vai ser lançado para o mundo todo no segundo semestre desse ano. E o Jorge Fuse, nosso diretor de desenvolvimento da Space Lab, que é uma outra empresa do nosso grupo, e aqui a Renascença Space Labs, né, tem um número de registro que você pode estar vendo aí o endereço, tudo mais. Oi, vocês estão me ouvindo? Ah, tá. E apareceu uma mensagem para mim aqui que eu fiquei assustada, que foi encerrada a reunião, eu fiquei confusa. Falei, como assim, encerrou? Mas ao vivo tem dessas coisas mesmo. E aqui, BLC University, que é o nosso sistema de capacitação, nosso sistema de treinamento. Nós temos presença em mais de 150 países ao redor do mundo, nos 4 continentes. Começou a fazer negócios lá e continua operando. E mais de 3 milhões de clientes que fizeram negócios aí com a nossa empresa. E aqui o ecossistema que eu falei para vocês, né, um ecossistema completo, os serviços através de uma assinatura anual. Esse nome, para mim, é muito familiar, porque a assinatura hoje você tem variados tipos de assinatura, desde um curso para você empreender, até um curso para você aumentar as suas habilidades, suas competências, tanto profissionais quanto pessoais. Então, existem várias assinaturas. A nossa, no caso, é uma assinatura para te dar uma concessão, uma licença para você fazer negócios com a empresa, para você ser um sócio estratégico dela e ter muitos benefícios com isso. E um deles é você fazer um marketing, uma divulgação da empresa e ela te pagar muito bem para fazer isso, ela te pagar em euro. E aqui nós temos NFTs,
As NFTs são tokens não fungíveis. Não vou entrar na parte técnica do que é uma NFT, mas uma informação que para mim ela nunca é antiga e que eu sempre repito é que no ano de 2020 NFT já era um tipo de ativo que movimentava muito dinheiro, que foi bem na época da pandemia. Foi um dos ativos que mais movimentou dinheiro no mundo, os ativos digitais. Mais de 20 bilhões de dólares foi movimentado com NFTs. E aqui ela também utiliza essa tecnologia, que é a tecnologia blockchain, para proteger artes e documentos e várias outras coisas. E tem os criptoativos, que são as criptomoedas, os ativos digitais, assim como o Bitcoin, é o que todo mundo já ouviu falar. E aqui nós temos outros tipos de moedas, como moeda de governança, que nós temos a nossa gema, que é a Gicocoin, que foi a primeira, temos moeda de inteligência artificial e várias outras moedas. E temos o jogo que eu comentei com vocês, de realidade aumentada. É, não tem como mais hoje a gente ficar fora do jogo. Não tem como, porque os jogos, eles estão sendo utilizados para tudo, para aumentar o crescimento das empresas, para para as pessoas aprenderem com mais facilidade, como, por exemplo, tem um aplicativo que é o Duolingo, que ele é um aplicativo para você aprender idioma, vários idiomas, e agora ele está ensinando matemática, está ensinando música, esse aplicativo, e ele é um aplicativo gamificado que você quer fazer pontuação, você está aprendendo, enquanto você aprende, você faz pontos, você tem competição, você tem uma rede social que você interage com amigos e você faz aquela competição gostosa com os amigos. Então, é uma maneira divertida de aprender que engaja adultos, adolescentes, crianças, e é uma maneira divertida, de engajamento e que você vai ficar bastante tempo ali interagindo com esse jogo. E os jogos, tem pessoas que pensam que é só entretenimento, que é só a criança e adolescente que joga, mas não. O Edilson, né, o meu esposo, começou um jogo há um ano atrás e ele me viu jogando há um tempo atrás e ele me questionou de algumas coisas do jogo que eu falei para ele que eu aprendi, mas ele também percebeu que a maior parte dos jogadores são adultos e adultos com bastante dinheiro. E não vou entrar nesse mérito de falar o perfil das pessoas que jogam, mas eu só quero dizer para vocês alguns dados estatísticos de que o nosso país ele está entre os 5 países que mais tem pessoas que jogam. E, e esse é um dado estatístico que uma, uma pessoa desse mundo dos jogos, que é criadora de jogos e tudo mais, passou essa estatística que ela é feito uma pesquisa. Inclusive, metade da população brasileira joga. Metade da população brasileira joga. E se você não joga ainda, é porque você não encontrou o jogo ainda para você jogar. Mas eu quero te desafiar e te dizer que você joga, porque a vida é um jogo. Mas esse tema eu vou abordar um outro dia. E nós temos aqui o metaverso, que é o nosso metaverso que está sendo desenvolvido, nós já tivemos aí a venda, a compra de terrenos, nós compramos alguns terrenos aí do nosso metaverso, que vai revolucionar, está revolucionando e vai mudar completamente a maneira do ser humano interagir. Porque, e para vocês saberem que eu não estou falando loucura e não é coisa da minha cabeça, é só vocês pensarem a vida de vocês, como era, como interagia, né? E eu vejo pessoas aqui de várias décadas, né, de várias gerações. Então é só vocês pensarem como era antes do celular
depois do celular, antes da internet, depois da internet. A maneira que as pessoas interagem, a maneira que as pessoas estão se relacionando. Então, o metaverso ele também vem para mudar, para fazer uma disrupção da maneira de o ser humano se relacionar. E tudo que vem mudar a maneira de o ser humano se relacionar, que traz essa disrupção, você pode ter certeza que é algo que dá muita oportunidade de fazer dinheiro. Pensa se você tivesse tido a oportunidade de investir na Apple, de investir em várias empresas aí de tecnologia. Nós estamos falando de uma empresa de tecnologia hoje. E você tem oportunidades de negócio que você pode escolher como você começar. Mas antes de falar para você como você escolher, eu quero te fazer algumas perguntas. Umas perguntas pontuais que fazem toda a diferença. Que não adianta nada eu falar o que eu vou falar para vocês aqui a partir de agora sem eu fazer essas perguntas. Por exemplo, o que você deseja? Sim, o que você deseja? Qual é o seu maior desejo hoje? Qual é o seu maior sonho hoje? Tem a ver com qualidade de vida para você, para sua família? O que é essa qualidade de vida para você? É ter mais tempo para estar com a sua família? É você tá mudando de carreira, fazendo uma transição de carreira, onde você não está satisfeito com a sua profissão e você quer mudar de profissão? Você quer reconhecimento? Você está aqui buscando um aumento de renda porque a sua renda não é o suficiente para você ter as suas necessidades, as suas vontades atendidas? Você deseja viajar? Você gosta de viajar? De ter liberdade para você estar onde você quiser estar e poder fazer negócio sendo um nômade digital? Você deseja fazer amigos, amigos que tenham interesses em comum, objetivo em comum, um propósito de vida? Você quer ter um crescimento pessoal, um crescimento profissional, um crescimento financeiro? Se alguma dessas respostas foi sim, você está com a oportunidade certa, no lugar certo, porque essa oportunidade ela pode te trazer tudo isso. E aí a escolha, a decisão é sua. E você pode começar sendo um sócio comercial, um parceiro de negócios da empresa. Sendo um sócio comercial e fazendo o trabalho com a nossa holding, com a nossa empresa, você vai poder fazer dinheiro de uma maneira mais ágil, através dessa ferramenta sócio comercial. E você que já pensa no futuro, que já tem uma mentalidade de crescimento, que já sabe que para você colher você tem que plantar. Então, aqui temos o holder, que é para você que entende que você precisa acumular, que você precisa plantar, cultivar e esperar o momento certo de colher esse plantio, o momento certo de vender o que você acumulou ali, os ativos, que assim funciona o mercado financeiro. E aqui eu vou fazer uma projeção. Opa, eu passei uma tela a mais. E falando aqui para vocês da primeira oportunidade, que é o sócio comercial, eu comecei por aqui, até porque quando eu comecei há 5 anos atrás, tinha essa ferramenta e mais outra. Hoje nós temos várias, e tínhamos duas. Eu comecei com essa aqui primeiro porque eu entendi que essa aqui ia trazer dinheiro para o meu bolso de uma maneira mais ágil. Claro, isso aqui depende do empenho e desempenho de cada pessoa. Não estou falando que é dinheiro rápido, fácil, sem esforço. Isso depende de você, do seu esforço, do seu empenho, como um negócio sério que você vai começar, que você vai empreender. Não é emprego, tá? Eu estou falando de uma oportunidade para você gerar renda e que pode te dar liberdade financeira. E a oportunidade você não perde, emprego você pode perder. Você pode estar na rua amanhã, mas aqui
Depende única e exclusivamente de você. Então, você começa fazendo um pacote de serviços de 385 euros. Nós estamos falando em euro, porque nós estamos falando de uma empresa internacional, então se acostume de ouvir euro, porque nós moramos no Brasil e ganhamos em euro. Então, você tem uma meta inicial de trabalho, onde você precisa de 3 pessoas que queiram, que tenham a visão que você tem, que tenha a vontade que você tem de vencer na vida. Simples assim. E essas pessoas vão fazer parte da sua equipe de trabalho. Trabalho de quê, Jaqueline? O que que tem que fazer? Calma, que aqui é a apresentação que responde os seus porquês. Os seus porquês do porquê você está aqui, se é a sua carreira, qual é o seu sonho, qual é o seu motivo de estar aqui. O depois que você entender e que você entender que essas ferramentas podem te ajudar a chegar nesses objetivos, nesses sonhos, aí a pessoa que te convidou vai te passar o passo a passo, o caminho das pedras para você conquistar o que você deseja. Então, inicialmente, você precisa de 3 pessoas junto com você. Pensa naquelas pessoas que você chamaria para ser seu sócio, sua sócia. Pessoas que não arrumam desculpa, pessoas que realmente querem vencer na vida. Então, você vai chamar essas pessoas para fazerem a divulgação, o marketing junto com você. Aí, vai liberar os pontos do seu plano de carreira. E depois, quando cada um desses 3 clientes, desses 3 parceiros seus, também fizerem esse trabalho de chamarem pessoas para divulgar, para trabalhar junto com você no marketing, aí, quando você tem um total de 6 pessoas, a empresa ela libera um bônus para você, que são pontos que é convertido em bônus. Então, você tem os seus primeiros 750 UR, né, que é a unidade de recompensa, os pontos que convertendo para euros são 750 euros. E em reais, eu não olhei quanto está o euro hoje, eu só sei que o euro, vamos supor que o euro está R$ 7. Você já vai ter aí 5.000 reais. Você investiu 2.500, 2.300, dependendo de quanto está o Euroturismo no dia. Ou seja, você investiu 2.500, você recebeu 5.000, você recuperou seu capital e teve a mesma coisa de lucro praticamente. Não é exatamente, é praticamente, tá? Que negócio você hoje, com um investimento baixo desse, eu falo com toda certeza, com toda confiança, porque esse dia eu estava numa lojinha de pipoca e tinha um carrinho de pipoca lá, vendendo por 18.000 reais um carrinho simples de pipoca. Só o carrinho. Sem contar o material que você precisa e tudo mais para você fazer girar o seu negócio de pipoca. Quanto tempo você levaria para obter recuperar o capital de 18.000 reais num carrinho de pipoca? E outra, quanto tempo você precisaria trabalhar para isso? E eu estou falando de um negócio que você pode começar com 2.500 reais, dependendo do Euroturismo, pode ser até 2.100, enfim, que você pode até parcelar no cartão de crédito, porque nós temos um parceiro que faz parte do nosso negócio, que ele faz esse tipo de parcelamento. Não é a empresa, tá? É um parceiro nosso de confiança que faz isso, uma empresa parceira. E você pode dividir em até 12 vezes no cartão. Que negócio você encontra com isso? Então, é essa oportunidade, sem contar que a partir do momento que você cumpriu essa meta de 6, a partir daí, a cada 3 novas pessoas que você chama para fazer parte da sua equipe, 3 pessoas diretas a você, é mais 5.000 reais. E daí é só lucro. Jaqueline, o que eu vou fazer com lucro? Eu vou te contar o que eu fiz, tá? Cada um tem a sua necessidade e a sua visão. Eu peguei o dinheiro emprestado, eu não tinha esses 2.500, eu peguei emprestado. Eu pedi para a pessoa que eu pedi emprestado para esperar mais um pouco. E eu
investir em outra ferramenta, que é uma ferramenta que, além de ter uma outra oportunidade de gerar mais renda dentro do negócio, também eu me tornei uma das donas da empresa, porque agora, sendo acionista, uma das donas da empresa, acionista. Na época era coproprietária, né? Coproprietária porque adquire título. Então, aqui você tem outras oportunidades. Essa não tem mais, tá, gente? De ser, ter os títulos mais. Você pode comprar as ações depois, mas tem outras oportunidades que é a que eu vou te mostrar agora. Você pode pegar uma parte desse valor que você vai ter de lucro e investir. Lembra que eu falei para vocês que a disrupção do que está acontecendo na economia, os ativos digitais e tudo mais? Então, vocês podem comprar uma NFT mais jogo, fazendo um investimento de 1.422 euros. Na época eu investi 1.800 euros, gente, que era cerca de 10 mil reais. Em 15 dias, eu fiz ali, junto com a equipe, com a minha linha ascendente, tudo, deu um total de 13 mil reais. Então, eu investi e depois eu comecei já a ter lucro, porque eu indicava para a pessoa também ter os títulos e a empresa, com a gamificação, ela me pagava uma comissão por eu trazer clientes para ela. É assim que funciona. Então, aqui você pode ter a NFT. Claro que você vai fazer, né? Pelo menos eu só vendo aquilo que eu compro. Então, se eu estou falando para você aqui é porque eu tenho, porque eu comprei. Então, você compra, investe para você ter o seu investimento, o seu pacote, e você indica para 4 pessoas, e essas 4 indicando para mais 4, aqui só para o exemplo matemático, você vai ter acumulado 3,3 moedas por dia. Você vai ter 370 moedas extras, porque a empresa ela tá em campanhas, em promoções. E você vai ter 21 Game Ghost Coin, que você pode comprar terrenos do jogo que vai ser lançado, que vai revolucionar o mercado. É um jogo que nós estamos participando da construção dele, é um jogo fenomenal. E você, além disso, de acumular moedas aqui, plantar, né, para depois você colher, como eu falei agora há pouco, você ainda vai ter ganhos de 2.900 euros. Ou seja, você investiu 1.422, está tendo 2.900, você recuperou o que você investiu e ainda teve lucro. E você que tem um potencial mais de investimento e que quer investir um pouco mais, você pode fazer 2 NFT mais jogo. Aí o investimento é 2.272 euros. Se você vai ter 6,6 moedas por dia, 740 moedas extras, 21 Game Ghost Coin, que dá para você comprar bastante terreno. E os seus ganhos, vamos falar de dinheiro no seu bolso. Você investiu 2.272, você vai ter 4.090 euros de bônus. 24 mil reais, mais de 24 mil reais. Eu falando aqui para vocês que o euro é 7 reais, tá? Eu não olhei quanto tá o euro, mas falando que o euro é 7 reais, você vai ter aí. Não, gente, que é isso? Fala só se o euro for 6 reais, que é 24 mil. Sendo 7 reais, 7 vezes 7 vezes 4, 32 mil reais. Se eu não estiver errando a tabuada, se eu estiver errada aí, pode me corrigir. 28. O Edilson já me falou aqui que eu errei a tabuada. 28 mil reais, gente. Obrigada. E aqui você ainda tem o plano de carreira, porque eu estou falando de você começar a ter renda, a acumular ativos, mas você pode construir uma carreira aqui, uma carreira de liderança, de ensinar pessoas a fazer o que você está fazendo e construir um verdadeiro império. Então, você, como líder, vai ganhar de todas as compras feitas na sua organização, independente se você
Conhece a pessoa não quando a sua rede cresceu, quando você ensinou uma pessoa, que ensinou outra, várias gerações. Não precisa de requalificação e tudo é cumulativo. O que que significa isso? Um exemplo. Você fez 50 pontos, você e a sua equipe. E no mês seguinte, vocês fizeram aí 40 pontos. O que que vai acontecer? Você vai acumular a pontuação. Você não vai perder a pontuação. Esses 40 pontos, você vai receber bônus referente aos 40 pontos. Você não vai deixar de receber porque você não fez 50. E vai somar os 50 com 40, 90 pontos. Vai ficar faltando pouco para os 125 do líder 2. E nós temos vários líderes no Brasil inteiro. Aqui na sala nós temos vários. Eu estava ali com a câmera olhando para a Jane, que é líder 5. Eu sou líder 4 no meu contrato. Meu marido é líder 7. E nós temos aqui, deixa eu ver se tem mais algum líder na sala. Rodando aqui. Tem ali o seu João aqui de São José, líder 1, líder fresquinho aí. O Iclório também, líder. A Liz Perla. Então, nós temos várias e várias pessoas cada vez mais se engajando e aumentando a sua liderança. E qual a vantagem de líder, Jaqueline? Você ganha, por exemplo, aqui, ó, na compra de um pacote de 2.272, um pacote, você tem 25, além daqueles bônus que eu mostrei, você ganha mais 25 euros extra. Imagina a sua equipe aí grande, crescendo, você ter 10 compras aí e ter 10 vezes 25 euros, 250 euros aí a mais de bônus. E nós estamos falando que nós temos um treinamento até sábado, agora de manhã. Você está convidado a participar ao vivo. A gente tem pessoas aí que ganham semanalmente muito bônus aí. Aqui em casa a gente chegou a fazer essas 300 compras aqui, ó. Nós não nós fazendo sozinha, a nossa equipe fazer isso aqui em 60 dias, em 90 dias, às vezes até em 30 dias, num trabalho forte aí com a equipe. E nós temos o nosso grande líder, Oscar de Carlos, que é líder 10, que trouxe esse negócio aqui para o Brasil, né? Nós somos muito gratos a ele, que mora lá em Cancún, pessoa assim, super humilde e milionária, e que trouxe essa oportunidade para nós. E você pode também estar conseguindo conquistar essa carreira. E para você que está falando, Jaqueline, eu não quero fazer equipe, eu não quero fazer marketing, eu não quero fazer essas coisas agora. Tá tudo bem. Você pode ser uma pessoa que vai acumular, vai investir e acumular essas moedas. Uma pessoa que a gente chama de holder, que é aquela pessoa que acumula as moedas ali e espera o momento certo de vender. E espera a valorização dessas moedas e o momento certo de vender. Então, ali, você, com 1.422 euros, você tem aí a NFT mais o jogo. Você vai ter aí o farm, né, o plantio dessas moedas. Você vai ter 2 moedas por dia que você vai colher. E em 180 dias você vai ter 360 moedas, colocando que o valor dessa moeda é 50 euros. Lembrando que esses ganhos aqui relacionados ao investimento, nós estamos falando de renda variável, não há promessa de que a moeda, quando sair a mercado, vai ter esse valor, pode ser mais, pode ser menos. Isso aqui é uma especulação, então, deixando bem claro que você vai participar e vai acompanhar o crescimento e vai acompanhar o mercado e decidir a hora certa de vender as suas moedas. Porque não existe você perder, existe você vender na hora errada. É isso que existe no mercado financeiro. A pessoa que perde é porque ela vendeu na hora errada. Ela apavorou. Não pode ter ansiedade. Ansiedade é um mal nesse negócio e em qualquer outro. E você vai ter acumulado aqui 18.000 moedas. E mais as moedas do jogo, que em 180 dias você vai ter acumulado 3,15
Game Goss, que te dá a oportunidade de vender 63 terrenos. Se você alugar esses terrenos por 10 euros por mês, você tem 630 euros mensal. Então, é uma projeção de ganhos. E o sistema educativo, aqui chega a parte que eu falei para vocês agora há pouco, para vocês não se preocuparem em como. Nesse momento agora da apresentação. Por quê? Agora você conheceu uma oportunidade que pode mudar a sua vida. Então, como você vai começar? Você vai estar se conectando ao nosso sistema educativo, onde você vai aprender as habilidades para você ter resultado conosco. Nós trabalhamos em equipe, temos conferências e treinamento online todos os dias. De segunda a sexta, nós temos essa apresentação aqui às 21 horas. No sábado, nós temos o treinamento às 10 da manhã. E no domingo, nós temos a apresentação às 18 horas. Nós temos convenções internacionais. Tivemos aqui no Brasil ano passado essa convenção, com vários países, aqui em Campinas, no maior centro de eventos que tem, o Royal Palm Hall. E tivemos na Colômbia mês passado, tá fazendo um mês agora, né, seu João? Já passou? Fazendo um mês. O João estava lá com a gente. E Clório também. Então, nós tivemos na convenção na Colômbia, fantástica a experiência. E lá nós tivemos uma grande experiência trocadas por vários líderes que passaram lá pelo palco, inclusive o meu querido esposo Edilson Nardes, eu sou suspeita a falar. E também tivemos o Leomar Naves, aqui do Brasil, o Gilmar, que também subiu lá no palco, ensinando, contando a sua experiência, o seu resultado nesse negócio. E também uma grande palestra sobre inteligência artificial, como a gente está usando no nosso dia a dia para otimizar o nosso tempo. E a nossa metodologia, a gente trabalha em equipe, então nós partimos do pressuposto que é 1% mais valioso do esforço de cada pessoa do que 100% só do seu próprio esforço. Ninguém faz riqueza assim, só no seu 100% do seu próprio esforço. Temos podcast, você pode ler esse QR Code aqui no seu celular que você vai entrar no nosso canal no YouTube e ter acesso ao nosso material de treinamento. E você que está se perguntando como você vai começar, você vai estar se conectando com a pessoa que te convidou, porque você conheceu uma oportunidade que tem mais de 14 anos no mercado, agora em junho completa 15 anos, mais de 3 milhões de clientes, presença em mais de 150 países, que te dá acesso a esse ecossistema completo de finanças descentralizadas. Você vai participar da distribuição de criptoativos. Nós temos a parte do airdrop, que é você participar da distribuição gratuita de algumas moedas que a empresa faz. Ela já fez a primeira etapa agora no Olympia Lab. E você pode também se tornar sócio comercial, construir uma carreira, fazer dinheiro rápido, né? Claro que o rápido depende de cada pessoa, pode ser um mês, pode ser dois, mas uma pergunta que eu quero te fazer: quanto tempo você leva para fazer 5 mil reais, para fazer 10 mil reais, 15 mil reais? Então, isso, o seu João tá rindo ali porque ele já fez isso várias vezes aqui conosco. E seu João, ele é com todo respeito à profissão, seu João é mestre de obras, então você que está falando, eu não consigo, eu não posso, o seu João não tem tanto estudo, não tem tanto tempo, faz trabalho manual, forçado assim, e ele tá aqui com a gente. É um exemplo para nós de esforço e está tendo os seus resultados, líder um e vários outros exemplos que nós temos na comunidade. E tem um sistema educativo que ensina tudo, tudo que você precisa fazer. E como você vai começar? Você vai falar com a pessoa que te convidou, vai solicitar o seu link para você fazer o seu cadastro, preencher o formulário de registro, concluindo o procedimento de KYC AML, que é de total segurança de verificação de dados, escolher o pacote que você deseja começar de acordo com o seu perfil, com o seu sonho, que você deseja, efetuar o pagamento da sua ativação,
vai reunir com a pessoa que te convidou, com a linha ascendente, né, que é a equipe que faz parte da construção, que não é uma pessoa só, são várias pessoas, e fazer o planejamento estratégico do seu crescimento. Seja você a pessoa que vai fazer o marketing, ou seja a pessoa que deseja investir como holder. Eu faço a cada 3, a cada 6 meses, depende do planejamento com ele, um investidor a gente acaba se tornando bem amigo das pessoas, que ele é meu contador até, é uma das pessoas que, poucas no Brasil, que é contador de criptomoeda, finanças descentralizadas, ativos digitais, e sempre eu faço um planejamento com ele do que ele vai fazer mensal, porque ele faz aportes mensais. Então, você pode também, você que é investidor, também fazer isso. E você vai se cadastrar na plataforma BLC University para quê? Para você aprender, fazer parte do nosso sistema de capacitação, começando lá no módulo 1, né? Que você vai estar fazendo toda ali a sua trajetória de aprendizado. E participar das apresentações que nós temos online, temos todos os dias, como eu disse para vocês, e treinamentos. Tem em português e tem em espanhol também. Nós temos uma vastidão de treinamentos em espanhol. E você pode também participar da gamificação, ter reconhecimentos, né? Lembra que eu falei da parte de reconhecimento, que nós temos muito reconhecimento, muito mesmo, incentivos, viagens, né? Nós aqui em casa, nós conquistamos 3 viagens para a Turquia, né? Que a empresa pagou hotel, resort, avião, e foram viagens incríveis. Nós podemos voar nós voamos de balão. No Mar Mediterrâneo, a gente teve experiência também de um paraglider, conhecemos Istambul. Então, você tem a oportunidade de viajar também. E agora a gente está participando de um cruzeiro, de um concurso para um cruzeiro. Então, você também pode realizar esses sonhos de viajar, a empresa pagando para você as despesas, você mais um acompanhante. E agora, né, finalizando aqui com vocês, agradeço a presença de todos, que muito me honrou de estar comigo nessa segunda-feira não, nessa quinta-feira chuvosa, né, aqui em São José dos Campos, e vocês, aí não sei como é que tá o clima, mas agradeço a presença de todos. A Liz liberou o chat ali para caso alguém que está aqui pela primeira vez, convidado, queira fazer alguma pergunta. E nesse momento agradeço e espero que você que está aí no YouTube, nos vejamos aí nos eventos online, presenciais, e estejam junto conosco no nosso jogo. E vamos, que amanhã tem treinamento aí com o presidente, estamos ansiosos para mais novidades. Então, abraço a todos, até a próxima, e você que vai fazer a pergunta, o chat está liberado.